para que continue havendo, Pai, mantimento na sua casa, para que essa obra aqui nessa terra, Pai amado, possa continuar, Senhor. E aqui estamos, Senhor Deus, te pedindo, Pai, por cada um, Pai, que necessita de uma porta de emprego, Pai amado. Nós estamos aqui barganhando contigo, Pai. Nós estamos aqui devolvendo um pouquinho do mundo que o Senhor tem nos abençoado. Mas, Pai amado, usa de misericórdia com aqueles que necessitam, Pai amado, de trabalhar. Usa de misericórdia, Pai amado, com aqueles que são autônomos, Pai amado, dão o seu próprio trabalho. Faça prosperar, Pai amado, faça que dê tudo certo. E que, não, Pai amado, não falte pão em cada mesa, Pai amado, de cada casa aqui representada. Entregamos também, Pai amado, em tuas mãos a congregação de Jardim Guapimirim, Senhor Deus. Pai, temos certeza que na eternidade, Pai, já estava em seu coração, Pai amado. Aleluia. Tu és o dono do tempo, Tu és o dono da vida, Pai. E aqui estamos, Senhor Deus, para aquela obra, Pai amado. Que o Senhor envie pessoas, Pai, almas cativas, Pai amado. As pessoas que estão nessa terra precisando de Ti, da Tua palavra. Que todos nós sejamos canais, Pai amado, de bênção. E que lá seja pregado o Teu Evangelho genuíno. E que haja, Pai, conversões, Pai, restaurações de almas e de vidas, Pai. E temos a certeza de que o Senhor já está tomando conta de tudo, que o Senhor já está separando o povo para que vá congregar, Pai amado, juntamente conosco, Pai amado, juntamente com a ICE, essa casa tem se levantado para adorar e pregar o Teu Evangelho, Senhor. Toma conta, continue conosco, fale aos nossos corações agora através da palavra, é o que te pedimos, em nome do Seu Filho Jesus, amém. Graças a Deus. Irmãos, e o presbítero Vitor estava orando pela abertura da congregação lá, e enquanto os irmãos abram aí as vossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 12, nós vamos ler o versículo 13, somente o versículo 13, continuando, né? O amor vivendo em unidade, o amor vivendo em unidade. E dentro dessa unidade, irmãos, para nós abrirmos lá, eu estou com uma proposta de um som, né? Um som bom, e eu vou tentar, primeiro eu vou orar, se Deus permitir, e esse som, para nós abrirmos lá e ficar tranquilo, abrirmos e ficar tranquilo com o som. Esse som custa R$3.000, e daqui a pouco eu vou sair lá para baixo pedindo ajuda, vendendo livro. Eu ainda tenho os livros lá ainda, vou cair dentro daqueles livros, e se tiver algum irmão que fala, pastor, vou ajudar a comprar esse som, nos ajude a comprar esse som, vai ser para a congregação lá. O lugar é carente, o lugar, meu Deus do céu, é um lugar que precisa do Evangelho. Quem conhece a minha visão, sabe que minha visão é algo, mas eu não penso, sabe, às vezes é até defeito, né? Então, mas é uma necessidade que eu vejo um local que necessita do Evangelho de Cristo Jesus. E um Evangelho que fala de amor, que fala de libertação, que fala de salvação. Quer viver desafio? Vocês vão lá para vocês conhecerem e vocês vão ver o que é Evangelho. É bom que a gente pensa que o Evangelho é só no centro, né? Na cidade, né, Jorge? E não sabe a carência que é falar de amor de Jesus a quem está totalmente destruído e desacreditando até na vida. E lá é um lugar assim, por incrível que pareça, é aqui, bem pertinho da gente, né? Então, abra o vosso coração e possamos, irmãos, se for de Deus, vai acontecer, e eu vou ganhar esse som em nome de Jesus, em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, diz assim: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. E todos temos bebido de um Espírito. Paulo, quando escreve, todos nós sabemos e conhecemos bem a história das cartas aos Coríntios. Uma igreja onde estava vivendo um momento
único e exclusivamente de divisões. Nós sabemos dessa história porque lemos e é pregado em todo instante, todo momento. Nós pregamos sobre a história da igreja de Corinto e o que acontecia dentro dela, o que passava dentro dela, a divergência, um puxando para um lado, outro puxando para o outro, um dizendo que preferia ouvir fulano pregar, outro ciclano pregar, porque eles diziam em si mesmos: eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, e outros, além disso, falavam: eu não sou nem de Pedro, eu não sou de Paulo, eu não sou de ninguém, eu sou de Jesus. E cada dia ia trazendo transtorno no seio da coletividade da igreja, perdendo o sentido a qual Paulo tentava introduzir dentro da igreja, que de diversas formas, quando nós queremos ler um poema de amor, nós recorremos justamente em Coríntios 13, que fala justamente do amor. Se fala da benevolência do amor entre a igreja, dentro da igreja, dentro do seio da igreja. E ele fala justamente disso. Eu estava hoje, aguardando, a uma decisão com relação ao acontecimento lá de casa hoje, e a gente estava vendo, a Lídia estava vendo um programa na televisão, onde o rapaz estava com uma diabetes no tipo 12, e ele era uma pessoa muito alegre, vivendo, resolvendo as coisas. Era o cara da cidade que resolvia o problema das pessoas do bairro. Só que de repentemente ele num grupo, e os médicos vendo algo que ele queria construir dentro daquela cidade, eles observam que ele estava com problema na perna, e de repente, quando ele estava com aquele problema na perna, ele passando perto deles, cai, e quando eles caem com dor na perna. Quando ele caiu com dor na perna, foi quando os médicos descobriram a situação dele, e quando eles descobrem a situação dele, vê que a perna dele estava com uma ferida muito grande. Só que ele era o cara que resolvia o problema da cidade. Ele era um cara que se colocava à disposição, sempre pronto. E de repentemente o médico, sem dó, diretamente fala para ele que ele, mesmo com o pé do jeito que estava, uma ferida enorme, algo tremendo, a médica vira para ele e fala assim: não tem jeito, teremos que amputar a sua perna, porque a gravidade era muito alta. E ele, mesmo com esse problema, ele começou a chorar, pedindo ao médico: não tira minha perna, não arranca meu pé, eu preciso do meu pé. E ele falava, o médico falava: não, você vai ter que arrancar, senão você vai morrer. Então eu peguei naquele momento uma lição, para que eu pudesse olhar e ver que dentro do nosso corpo, mesmo com uma parte dele trazendo um problema sério, sabe, Vitor? Trazendo algo que nos faz sentir dor, que pode até nos colocar em risco de vida, nós temos amor pelaquela parte do nosso corpo, mesmo ela estando o quê? Ela estando ruim, ela estando envenenada. Mas ele não queria perder aquela parte dele, ele não queria perder aquela parte que estava ruim, aquela parte que estava envenenada, e ele poderia causar um estrago. E esse sentimento que ele demonstra baseado naquilo que é dele, daquilo que pertencia a ele. E esse mesmo sentimento é que eu quero fazer um paralelo daquilo que nós representamos. Nós somos a igreja de Cristo, e ele fala, explicando isso à igreja de Corinto, ele estava dizendo: ei, nós fazemos parte de um só corpo, nós somos membros de um só corpo, nós fazemos parte de um corpo só, quer preto, quer branco, quer grego, quer romano, não importa, nós somos um. E Jesus fala isso, quando ele ora, ele fala assim: Pai, eu não peço não só
só para aqueles que estão comigo, mas eu peço para aqueles que ainda hão de vir, porque quando eu estava aqui eu te guardei, mas agora eu vou para ti, que eles sejam um, assim como eu sou contigo. Jesus estava dizendo que nós somos um. Quando eu olho para o Luiz, eu estou olhando para o Célio. Quando eu olho para o Jório, eu estou olhando para o Luiz. Quando eu olho para a irmã Nício, eu estou olhando para a irmã Leci. Quando eu olho para a irmã Leci, eu estou olhando para a Lídia. Ele está dizendo que nós temos que cuidar um do outro como nós estivéssemos cuidando de nós mesmos. Paulo estava dizendo, olha, preste atenção, você tem que preocupar-se com aquele que não está, você tem que preocupar-se com aquele que está chorando, você tem que preocupar com aquele que está sofrendo, você tem que se preocupar com aquele que está ferido, você tem que se preocupar com aquele que está carente, você tem que se preocupar com aquele que está precisando de um abraço, de um sorriso. Em nome de Jesus, que nós possamos olhar um para o outro e sentir a dor como se estivesse sentindo a dor, e em nós mesmos ter um sentimento de que nós podemos fazer algo um pelos outros. O amor, quando nós falamos dessa unidade, é para que compreendamos que não somos separados, podemos ser diferentes, porque as partes do nosso corpo têm ações e têm funções diferentes, mas toda ela é o composto de uma engrenagem. Ela só anda se nós estivermos em harmonia, e se essa harmonia dessa engrenagem falhar, ela vai correr para o lado errado. Então por isso Paulo adverte a igreja, ei, preste atenção, nós somos batizados em um Espírito só, nós não somos batizados com um poder maior, com a força maior, não. Quem selou-nos com o batismo foi as águas derramadas pelo Senhor naquele lugar, para que possamos ali ser emergidos e ser levantados como nova criatura. A mesmo batismo que me batizou o presbítero Leandro, a mesmo batismo que batizou o presbítero Leandro foi que batizou o presbítero Vitor. Nós somos batizados, todos nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não há diferença entre eu e você. A diferença que tem é que nós precisamos de uma forma ou de outra nos ajudar mutuamente para que o céu seja glorificado em minha vida, em sua vida. Essa unidade, ela é plena. É por isso que nós precisamos ter o mesmo sentimento. Olha o que fala Romanos capítulo 15, versículo 5. Aquela espada cortante agora bem rápida. Romanos capítulo 15, versículo 5. Precisamos viver em um mesmo sentimento. Olha o que Paulo fala aos Romanos, capítulo 15, versículo 5. Quem achou, diga amém. Amém. Ora, O Deus de paciência e consolação os faça unânimes uns com os outros, segundo Cristo Jesus. Unânimes uns com os outros, no mesmo sentimento. Aleluia. Paulo está dizendo assim, olha, presta atenção, irmão. Os vossos sentimentos são os sentimentos que estão em Deus. Deus é amor, e o sentimento que Ele quer que nós tenhamos seja único. Aí que vem a prova do maior sentimento, porque o sentimento, né, é aquele sentimento que nós estávamos falando sobre o rapaz que perdeu a perna. O sentimento unânime é aquele que não olha vendo o que a pessoa tem. Como assim, pastor Célio? Sim. Não é aquele que tem os seus defeitos, não é aquele que tem os seus erros, não é aquele que tem a sua qualidade, não é aquele que tem aquelas suas posses. O sentimento que eu tenho que ter, que a Bíblia nos faz e nos relata,
do mesmo sentimento de unidade que precisamos viver, é único, que é o sentimento em amor. Essa coisa tem que entrar na nossa vida. Essa coisa, sabe, presbítero Leandro, tem que entrar na nossa mente. Jesus fala, e eu não vou cansar de pregar isso: e vós serão reconhecidos como os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O vosso sentimento é único. Eu não posso permitir que o sentimento de poder ver indiferença ou diferença na vida do meu irmão ou da minha irmã atrapalhe o sentimento que eu tenha, que possa ter por um ou por outro. O meu sentimento é único. Eu tenho que amar a Lídia nas dificuldades, eu tenho que amar o Maicon nas dificuldades, eu tenho que amar a Natália na bonança, eu tenho que amar a irmã Otília na bonança, eu tenho que amar o Reginaldo na bonança, eu tenho que amar a Jorge na fraqueza, mas eu tenho que amar, não importa a forma, a maneira, o jeito ou a quantidade de amor de pessoas, não importa, pode ter multidão, eu tenho que olhar lá para o último da fila e dizer: ei, você pode estar aí, a minha voz pouco chega aos teus ouvidos, mas eu quero te dizer que eu te amo da mesma forma que eu amo o primeiro da fila, que minha voz está chegando com um som maior. O meu sentimento tem que ser puro, unânime, não pelo aquilo que me faz, mas aquilo que eu tenho que ser. E é esse amor que está sugando da igreja, tirando da igreja. Esse sentimento que Jesus tanto falou, está sendo um sentimento que estão tentando estancar na igreja. Mas eu ainda confio na leitura que nós lemos, que nós fomos selados pelo mesmo Espírito. E aqui falou que o Espírito de paz, o Espírito de Deus, sobreapunta o vosso coração e abre o vosso entendimento para compreender que você precisa amar. Você precisa amar. E depois que ama pelo meu sentimento, amar com humildade uns com os outros. Veja o que fala em Romanos 12, versículo 16. Romanos 12, versículo 16. Tendes unanimidade de sentimentos entre vós, não com o que veis de sentimentos, mas condescendendo com os humildes. Não sejais sábios em vossas próprias opiniões. Não sejais sábios, mas vivei em humildade com os vossos sentimentos. Não é aquilo que eu sei que vai determinar, não é aquilo que vai me colocar em uma posição maior. Já viu aquele que entra na igreja e não fala com ninguém? Já viu aquele que acha que é o senhor da situação? Já viu aquele que acha que todos estão errados? Já viu aqueles que só olham e não conseguem ver um acerto? Já viu aquele que não consegue penetrar e dizer que nós estamos vivendo em um local onde eu tenho meus defeitos, onde você tem os seus defeitos, e nós, junto com os nossos defeitos, nós somos parte de um corpo que precisamos da cabeça, e essa cabeça é Cristo Jesus. Mesmo eu sabendo de novo, mesmo eu tendo um pouquinho de Bíblia, mesmo eu tendo um pouquinho de tempo no Evangelho, eu ainda não sou maior do que ninguém, eu ainda sou carente de afeto, porque eu preciso curvar minha cabeça e dizer que sou necessitado. Paulo chegou a um ponto, dentro da sua soberba, que ele falou assim: olha, presta atenção, eu de todos esses apóstolos que vocês estão falando, eu sou maior, porque eu falo mais língua do que eles todos. Daqui a pouco ele cai no real, ele para e fala: não, esquece aquilo que eu falei, eu não sou.
Eu sou o mais miserável, eu sou o mais necessitado, eu sou aquele que carece, eu sou aquele que precisa. Irmãos, nós não somos nada diante daquilo que precisamos ser. Nós precisamos crescer cada dia mais. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 12, dizendo: ei, irmãos, segui a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. E como eu faço isso? Ter humildade de compreender uns aos outros e não ser maior do que ninguém. E só quem faz isso é o sentimento do amor. Só o amor nos dá o sentimento de mudar o nosso coração e voltar a sentir o desejo de poder ajudar, de compreender, de poder entender. Eu estou ficando bem animado com esse negócio de falar um com o outro. Eu estou voltando a fazer esse trem, né? Já reparou que eu tenho feito isso direto? Eu estou falando. Você pode, em nome de Jesus, virar o teu irmão do lado e falar assim: meu irmão, eu estou orando muito para Deus me dar humildade de te compreender melhor. De te compreender melhor. Eu quero te compreender, porque precisamos chegar lá junto. Eu quero te entender para que eu possa chegar lá junto. E eu te peço, me entenda também. Me compreenda também. Me aceite também. Me ame, porque eu preciso do seu amor. E eu preciso ter humildade para isso. Eu preciso ter humildade para saber que eu sou carente, que eu preciso e que você também precisa. Porque senão a gente não chega lá, Luiz. A gente não vai chegar lá. E se precisamos de um mesmo sentimento, e esse sentimento vai nos trazer humildade. E para isso, sem discriminação. Sem discriminação. Olha quem fala em Gálatas capítulo 3, versículo 28. Sem nenhuma discriminação. Eu tenho que chegar, e quando você está olhando para Gálatas, eu quero te dizer, Gálatas 3, 28. Eu tenho que chegar aqui e ao entrar por esta porta, chegar ali, a primeira pessoa que eu encontrar é a irmã Conceição. Eu preciso abraçar a irmã Conceição e beijar a irmã Conceição. E do outro lado está a Lídia. Eu tenho que, da mesma forma que eu abracei a irmã Conceição, eu tenho que chegar lá e abraçar a irmã Lídia. Quando eu chego no púlpito, eu vejo o presbítero Vitor. Eu tenho que chegar, cumprimentar o presbítero Vitor e abraçar o presbítero Vitor. Mas quando estiver o presbítero Leandro, eu também tenho que, da mesma forma, do mesmo carinho, poder dedicar a ele aquilo que eu dediquei ao presbítero Vitor. Eu quero te dizer uma coisa: na igreja, no corpo de Cristo, eu quero proclamar nessa noite: nós somos iguais perante Ele em sentimento e humildade, e não discriminamos ninguém, porque amamos a todos de igual modo. Aleluia. Olha o que fala em Gálatas capítulo 3, 28. Não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Porque todos nós somos o quê? Um em Cristo Jesus. Aleluia. Todos nós. Não há grego, não há nada, não é maior, não é menor. Somos todos iguais. Aleluia. Somos todos iguais da mesma forma. Somos todos iguais em tudo. Eu vou falar e sair rápido. Tem pessoas que... Não, vamos deixar para lá, vou falar não. Tudo
que eu falo é contra mim mesmo, né? Toda hora que eu falo alguma coisa, o negócio cai em cima da minha cabeça, eu vou me poupar, deixa isso guardado no meu coração. Foi a última frase célebre do capeta. Então deixa quieto. Então, quando a gente entende essa questão unida de não discriminar, irmão, a gente está dando um grande passo para vivermos a unidade em Cristo, porque precisamos ter esse conhecimento. Quando eu entender, quando eu compreender, quando eu colocar na minha cabeça que não há diferença, existem pessoas diferentes, mas os sentimentos são iguais. Eu estava conversando por causa de uma indagação de uma irmã, e ela começou a falar, e eu virei para a irmã e falei assim: irmã, você tem que entender uma coisa, a irmã já está com a idade avançada. Aí ela, para defender, falou assim: mas só que tem irmã que tem a mesma idade, assim, 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 e ela é diferente, ela é toda diferente. Então eu parei e falei: você está fazendo comparações aonde que biologicamente todos nós somos diferentes. Eu hoje estou com 60, e tem pessoas que têm a mesma idade minha, ou está melhor ou está pior. Às vezes eu vou ver pessoas que estão com 70 anos e não conseguem mais nem andar, não conseguem lembrar, ou tem um Parkinson, ou está com outra coisa. A biologia é totalmente diferente. Então a primeira coisa que eu tenho que compreender é que uma hora a gente vai envelhecer, e quando a gente envelhece, a nossa biologia é diferente, somos diferentes. De repentemente, eu com 70 anos, a Lídia não vai nem conseguir me aturar, que eu já sou chato com 60. Eu sei que eu sou chato, eu sou muito chato. Imagina eu com 70, mas de repentemente o Vitor com 70 vai ser diferente daquilo que eu sou. O Jorge, o Leandro. Então, a gente precisa compreender que somos o quê? Humanos. E dentro dessa pessoa humana, existem genéticas diferentes. E dentro dessas genéticas diferentes, existe o nosso sentido biológico totalmente diferente. E é por isso que eu não posso falar a eles: não pode. O Maicon é de um jeito, por isso que eu gosto dele, mas o Vitor é totalmente diferente. Aí eu não gosto tanto dele. Ele não tem diferença. Aleluia. Nós podemos ser diferentes, mas não há discriminação entre eu e você. Aleluia. Eu amo o de olhos azuis, mas também amo aquele que tem olhos claros, aquele que tem olhos negros. O meu amor, ele não tem discriminação, porque nós fazemos parte do corpo celeste do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos que entender isso, colocar isso aqui, para podermos servir melhor. E isto, quando nós não temos isso, quando nós temos o sentimento, a humildade e não discriminamos, aí, irmãos, a primeira coisa que não teremos no nosso meio está em Efésios capítulo 2, versículo 14. Não teremos separação. Vê o que fala lá em Efésios 2, 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que
estava no meio, a inimizade. Quem é o cabeça? Ele é o cabeça. Ele está ali. Quem foi que derrubou as paredes? Quem foi? O cabeça. Foi ele, viu? Então não há inimizade, não há separação entre nós. Nós vivemos semelhante. Nós temos humildade para entender isso. E essa humildade não faz com que eu venha discriminar ninguém. E para que eu possa ter isso, a primeira coisa que vai arrancar do nosso meio é a separação. É aquele que fala, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Não. Nós participamos de um corpo só. Nós somos quem? Eu sou do corpo de Cristo. Aleluia. Você não, eu sou do corpo de Cristo. Você gosta de quem? Eu gosto do corpo de Cristo. Você gosta de qual igreja? Eu gosto do corpo de Cristo. Você serve qual é o que sirvo o corpo de Cristo? Aonde você está? Eu estou no corpo de Cristo. Aonde você? Eu vivo no corpo de Cristo. Aonde? Não. Eu estou unido. Mas está unido com quem? Eu estou unido com a cabeça, com o coração, com o pulmão. Eu estou unido com os pães. Eu estou unido com o delgado, com o grosso. Eu estou unido. Eu estou ali com as funções que cada um fazer do jeito que tem que fazer, mas pertencendo um corpo só. Aonde que você está? Eu estou firme no caminho da unidade em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. E somente quem faz isso, para acabar e finalizar, que eu não quero passar muito, só acontece isso, está lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 8. 1 Pedro capítulo 3, versículo 8. Finalmente, se todos de um mesmo sentimento, compassivos, cheios de amor fraternal, misericordiosos e unidos. Dá para repetir, Lídia? Finalmente, se todos de um mesmo sentimento, compassivos, cheios de amor fraternal, misericordiosos e unidos. Se todos, todos, olha que, como acontece isso? Se todos estiverem no mesmo amor, vivendo em unidade, amor, vivendo em unidade, aí sim nós teremos ânimos para realizar. Você só vai conseguir entender, compreender o sentimento que eu tenho pela obra do Senhor se você começar a se dedicar a esse amor pleno e verdadeiro. Irmãos, entenda que você vai ser abençoado em tudo na tua vida, mas coloque o amor pela obra do Senhor. Comece amor pela obra dele. Eu louvo a Deus aqui, eu vou dar um testemunho dele. Eu vou dar esse testemunho. E eu quero que um dia ele venha aqui e dê esse testemunho também, para que as coisas que ele está se descobrindo, as coisas que ele está vivendo, as coisas que ele está passando. Eu sei que você conversa com ele também, e eu queria que você conversasse muito mais ainda. Cada vez que eu converso com o Luiz, mais eu sinto a alegria de servir ao Senhor, que cada vez o Luiz me traz uma alegria nova, uma satisfação nova. No domingo a gente estava conversando e eu vou dar, tá, Luiz? Eu posso falar, não é porque você me fala as coisas, se você me falar algo confidencial, não vou falar, mas isso eu tenho que falar. O Luiz estava me falando e a gente estava conversando e ele virou: pastor, cada amigo que eu encontro, ele vira para mim: Luiz, você está diferente demais, você está com o rosto melhor, você está diferente. E ele feliz dizendo isso para a gente, ele feliz contando, um dia ele vai dar esse testemunho, os outros que ele já me contou, das coisas que estão acontecendo. Eu coloquei a foto do Luiz, parece que bombou, as coisas bombaram, as pessoas me indagam, as pessoas me perguntam: o que é isso? Isso é o amor de Deus derramado na glória do Calvário, que transportou para o nosso dia e está nos fazendo caminhar na autoridade do nome de Jesus. Só o amor, irmãos, só o amor faz isso. Queira se colocar de pé em nome de Jesus. Só o amor consegue fazer com que nós tenhamos cada dia mais a estar na casa do Senhor. Ame mais, sirva mais,
mais o amor. Eu tenho aqui, irmãos, outra coisa que eu sempre falo. Não tenho algo, não tem uma que eu poste, que eu coloque lá no Face da igreja, sobre uma propaganda, está ela ali, ó, que a Stephanie não compartilha. A Stephanie compartilha todas as programações da igreja, que nós pudéssemos olhar, e tem uma propaganda da igreja, vai lá, compartilha. É só botar o dedo ali e compartilhar. Só você chegar e apertar e compartilhar. Você pode fazer isso. Isso vai fazer com que o amor de Deus cada vez mais se derrama sobre nós. E eu quero te convidar para estar aqui no domingo, na quinta. Na quinta vai ser o culto onde nós estaremos adorando ao Senhor com os hinos 80. E eu tenho certeza que Deus vai fazer esse presente. Convide uma pessoa, em nome de Jesus, convida, vai ser bênção para a nossa vida, em nome de Jesus. Aleluia.